Bem-vindos ao vídeo onde vamos explorar a história da luta pela reforma agrária no Brasil. Descubra como essa história mudou o país e impactou a vida de milhares de pessoas. Conheça os desafios enfrentados e o que o futuro reserva. Eu sou Ana Clara, sou do primeiro ano do ensino médio e estudo na Escola Professor José Ignácio de Souza. Nossa jornada começa com um olhar à história da reforma agrária no Brasil. História essa que nos remonta aos tempos coloniais. No início, as terras foram distribuídas pelos colonizadores europeus, estabelecendo uma base de desigualdade fundiária que perduraria por séculos. Mas um dos marcos mais significativos na história da reforma agrária no Brasil foi a promulgação da Lei de Terras, de 1850. Essa lei estabeleceu as regras para a aquisição de terras no país e, infelizmente, contribuiu para a concentração de terras nas mãos de poucos proprietários. Com o passar do tempo, as desigualdades fundiárias se tornaram mais evidentes e persistentes. É nesse cenário que surgiram movimentos e líderes corajosos que se tornaram pilares na história pela luta da reforma agrária no Brasil. Em 1950, o Brasil viu o surgimento de movimentos como a Liga dos Camponeses Pobres, que defendiam a redistribuição de terras e direitos para os trabalhadores rurais. Mais tarde, na década de 1980, surgiu o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, que se tornou um dos movimentos mais emblemáticos na luta pela reforma agrária no Brasil. O MST mobilizou milhares de pessoas, ocupou terras improdutivas e pressionou por mudanças significativas na redistribuição de terras do país. Há 30 anos foi criado o Movimento Sem Terra e hoje a nossa tarefa histórica é continuar a luta e a construção desse movimento. A luta e a construção da reforma agrária popular vai depender do que a juventude sem terra estiver disposta a construir. Mas a jornada pela reforma agrária no Brasil não foi isenta de desafios e obstáculos significativos. Grandes latifúndios resistiram ferozmente às tentativas de redistribuição de terras, muitas vezes utilizando recursos ilegais para manter seu controle. No entanto, houve conquistas notáveis ao longo do caminho. Famílias sem terra finalmente obtiveram acesso a terras e assentamentos rurais foram criados. Hoje, olhamos para o futuro da reforma agrária no Brasil com esperança e determinação. Vemos um crescente interesse de jovens agricultores em práticas agrícolas sustentáveis, que promovem a preservação do meio ambiente e o desenvolvimento econômico das comunidades rurais. Projetos inovadores estão sendo implementados em todo o país, visando a criação de oportunidades e o fortalecimento da agricultura familiar. A reforma agrária no Brasil continua a ser um pilar essencial para a construção de um país mais justo e sustentável. Eu sou a Giovana, estudo no primeiro ano do ensino médio e frequento a escola Professor José Ignácio de Souza. Em suma, a história da reforma agrária no Brasil é uma jornada de perseverança, coragem e busca pela justiça social. Vimos como movimentos e líderes dedicados moldaram essa luta ao longo do tempo, superando desafios e alcançando conquistas significativas. O futuro da reforma agrária é promissor, com o potencial de transformar o campo brasileiro em um lugar de igualdade, desenvolvimento e sustentabilidade. Juntos podemos construir um futuro mais justo e próspero para todos no Brasil. Muito obrigado por assistir até aqui. Eu sou o Eduardo Brizola, sou do primeiro ano do ensino médio e estudo na escola Professor José Ignácio de Souza.